Ciência e esperança. Olá pessoal, o conteúdo desse vídeo é apenas uma exposição do modo de pensar do autor do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, Carl Sagan. Não necessariamente concordo com seus pensamentos, serei imparcial e apenas transmitirei as informações. É possível que exista concordância por mim em certas partes, outras não, ou até mesmo total concordância ou total discordância. Porém, essa questão não é relevante. Acredito que as reflexões e as interpretações devem ser feitas pelos indivíduos. Indo agora ao tema, o capítulo se chama Ciência e Esperança. O Carl Sagan, no sentido popular de inconsciente, não no sentido psicanalítico, desejava ser cientista pela primeira vez quando era criança, exatamente quando descobriu que as estrelas eram sóis distantes. Diz que depois de ter se tornado cientista, é natural e imediato do ponto de vista dele divulgar o método científico, e lhe parece, em seu ponto de vista, perverso não divulgar esta questão. Depois fala sobre o emburrecimento da América do Norte, mais evidentemente nos meios de comunicação, onde existe uma celebração à ignorância. Os dois filmes mais alugados na época em que escrevia o livro davam a lição que estudar é evitável e indesejável. Fala que criamos uma sociedade baseada em ciência e tecnologia, mas quase ninguém entende sobre esses assuntos. Segundo o autor, isso seria um plano para o desastre e não sabe-se por quanto tempo iremos passar ilesos nesse tipo de plano. Palavras de Carl Sagan: essa mistura inflamável de ignorância e poder, algum momento vai explodir na nossa cara. Carl Sagan fala como as dificuldades nos tempos medievais perante a natureza exigiam uma resposta explicativa para seus fenômenos desastrosos. E uma dessas respostas era a queima de mulheres acusadas de bruxaria. Enfatiza que a ciência, apesar de não ser perfeita, é a melhor forma de conhecimento existente. O modo científico de pensar é imaginativo e disciplinado, de modo que as hipóteses criativas são examinadas com cuidado no laboratório. Coloca a reflexão que a certeza absoluta sempre nos escapará, e todas as pesquisas científicas têm uma margem de erro estatística. Um pequeno lembrete da falha humana. Nas palavras do autor, estamos sempre condenados aos erros. Sugere um experimento imaginativo de colocar nos discursos políticos comerciais de televisão e cada sermão dado por uma autoridade colocar uma margem de erro. Um dos mandamentos da ciência é: desconfie da argumentação das autoridades. Uma vez que a ciência nos mostra o universo em sua real forma, e não como gostaríamos que fosse, a ciência pode nos causar frustrações. Mas com um aprofundamento teórico da ciência pode se tornar algo de conteúdo espiritual, satisfatório e fornecedor de felicidade. Fala como a ciência tem uma capacidade de prever o futuro maior do que qualquer outra área do conhecimento. Segundo o autor, o sucesso da ciência é devido a seu sistema autocrítico. Os artigos científicos são avaliados por outros cientistas anônimos. A crítica válida para um verdadeiro cientista é um favor. Alguns consideram a ciência arrogante, pois ela contradiz o senso comum e o aprendizado tradicional e antigo. Estimula nossa mente como um terremoto que tira nossas confianças na Terra, de modo que o senso comum é colocado de lado.
Os prêmios mais honrosos da ciência são dados para aqueles que destruíram o antigo conhecimento científico ou verdade aceita. Também se questionou em relação a certas escrituras consideradas sagradas e de inspiração divina, que nunca tiveram algo nelas em que ajudasse na forma tecnológica científica de bem-estar humano. Mas diz que pode estar errado, acredito eu, colocando pela primeira vez minha opinião em que prometi não colocar. Acredito eu que devido à sua maneira científica de pensar, ele não pode ter certeza disso. Depois fez um contraste entre o discurso de Albert Einstein em seu texto científico, como o discurso de Albert Einstein era moderado, cuidadoso, imparcial, etc., e os produtos da publicidade moderna, discursos políticos, excessos teológicos, ou se preferia a capa do livro de Carl Sagan. Vai para a questão da física e metafísica. A metafísica, segundo sua descrição, eram conhecimentos adquiridos sem uso dos laboratórios, através apenas e somente da mente. Nesse quesito metafísico estão os corpos de conhecimento, teologia, filosofia, parte da psicanálise, etc. Depois ele dá 4 razões para os conhecimentos científicos e metodologias científicas serem divulgados de forma extremamente amplas e em vários locais e meios de comunicação. Razão 1. Vencer a pobreza e o atraso de certas nações. Abandonar a ciência e tecnologia é um passo para a pobreza e atraso. Razão 2. A ciência nos alerta sobre os próprios perigos que ela criou, sobretudo os ambientais. Razão 3. A ciência dá um olhar verdadeiro e profundo sobre questões filosóficas mais importantes e curiosas sobre o universo, nossa origem, nosso destino, nosso planeta e nossas vidas. Razão 4. Os valores da ciência e democracia são concordantes e criados na mesma época e na mesma civilização. Estimulam o debate e a reflexão e não aceitam sigilos. Carl Sagan faz uma viagem em sua mente e fala como um extraterrestre recém-chegado na Terra, examinando o que em geral apresentamos às nossas crianças nos meios de comunicação mais diversos, são estímulos e ensinamentos para o assassinato, estupro, crueldade, superstição, credulidade tola e consumismo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Até a próxima.